Novo avanço no caso da professora da Carolina do Sul acusada de abuso sexual de um adolescente, o que pode mudar tudo. Vamos analisar as acusações criminais contra Nicole Callahan e o impacto dessa reviravolta, com a perspectiva de uma advogada de defesa criminal da Carolina do Sul. Bem-vinda ao Sidebar da Law and Crime. Sou Elizabeth Milner, no lugar de Jesse Weber. O Conselho Estadual de Educação da Carolina do Sul suspendeu a licença de ensino da ex-professora Nicole Callahan, do condado de Anderson, após acusações de abuso sexual contra um adolescente. As autoridades dizem que a medida é necessária devido à, abre aspas, natureza grave das acusações e a potencial ameaça à saúde, segurança e bem-estar dos alunos. As autoridades afirmam que Callahan, professora do jardim de infância e diretora de teatro musical, teria abusado de sua posição para agir de forma inadequada com um aluno por anos. Vamos falar sobre o que esse novo desdobramento significa. Mas antes, se você não está familiarizada com esse caso perturbador, deixe-me te explicar desde o começo. Este é um dos raros casos em que você ouvirá diretamente da suposta vítima, um adolescente que falou ao completar 18 anos. Ele afirmou ao tribunal e ao público que não ficará em silêncio e quer que entendam o que realmente aconteceu com ele. Falaremos das palavras dele em instantes, mas antes, sobre Nicole, 33 anos, moradora de Anderson, Carolina do Sul. Ela era casada, tinha uma filha pequena e era conhecida como professora e diretora de teatro musical em sua comunidade. Para quem olhava, ela era exemplo de confiança para as crianças. Ela tinha vídeos descontraídos na internet, dançando em sala de aula, em show de talentos e sorrindo com alunos. Em 2021, ela dirigiu o musical Legalmente Loira Júnior em um teatro infantil local. O grupo se apresentava como um espaço seguro e criativo para as crianças desenvolverem autoconfiança. E foi lá que, segundo a polícia, ela conheceu um garoto que tinha apenas 14 anos na época. A família o inscreveu nas audições e Callahan lhe deu um papel no espetáculo. Os panfletos dessa produção ainda estão no Facebook do Playhouse, e na época os pais elogiavam Callahan como inspiração. Parecia um projeto teatral saudável, mas, segundo os investigadores, foi ali que o aliciamento começou. Segundo o relatório policial, delegados de Anderson afirmam que Callahan passou a oferecer carona ao menino para os ensaios e retorno, o que parecia útil para a mãe ocupada com outros filhos. Callahan também tinha uma filha, o que fazia com que ela parecesse ainda mais confiável. Com o tempo, a polícia afirma que ela se aproximou da família do menino. Ela contou a eles sobre seus problemas no casamento e disse que tinha uma relação difícil com a mãe e a irmã. A mãe da vítima disse ao tribunal que Callahan precisava de apoio e que estava disposta a apoiá-la. Mas nos bastidores, as autoridades alegaram que Callahan ultrapassou esses limites. Segundo documentos judiciais, ela ganhou a confiança do menino e depois o abusou sexualmente. A mãe dele descobriu o que ocorria e confrontou Callahan, mandando-a se afastar do filho. Mas os promotores dizem que Callahan fez mais que isso. Ela achou novas formas de contato, trocando nomes de usuário nas redes sociais para não ser bloqueada e até comprando um Xbox para conversar com o adolescente durante os jogos. Outra alegação: a mãe da vítima disse ao tribunal que a filha pequena de Callahan às vezes estava presente nesses encontros. Quando a polícia se envolveu, os investigadores já tinham vários casos contra ela, que agora enfrenta múltiplas acusações em diferentes condados. O departamento do xerife do condado de Anderson informou que a investigação começou em maio de 2025. Detetives acharam provas de que a má conduta começou anos antes, em 2021. Em 10 de julho, o departamento do xerife publicou sobre sua investigação em relação a Callahan, escrevendo, abre aspas, Callahan, que era professora da escola do condado de Anderson na época, envolveu-se em comportamentos de aliciamento em relação ao garoto durante seus primeiros anos de adolescência. O relacionamento se intensificou quando ela, supostamente, retirou o aluno da escola, o levou para os treinos e atuou como supervisora das atividades extracurriculares. Essas interações repetidas resultaram em um padrão prolongado de abuso, confirmado por mandados de busca e cooperação contínua com a família da vítima. De acordo com os investigadores, a vítima decidiu se manifestar após completar 18 anos, depois de um período processando a experiência e o trauma associados ao abuso. O Ministério Público do Condado de Anderson acusou Callahan de 3 crimes de conduta sexual com menor em segundo grau e um de contribuição para a delinquência de menor.
Pela lei da Carolina do Sul, alguém é culpado de conduta sexual criminosa com menor de segundo grau se tiver ato sexual com vítima de 14 a menos de 16 anos e estiver em posição de autoridade familiar, de custódia, oficial para coagir ou for mais velho que a vítima. A pena para isso na Carolina do Sul chega a 20 anos de prisão. Contribuir para a delinquência de um menor, ou seja, incentivar ou influenciar uma criança a quebrar regras, é punível com uma multa de até US$ 3.000, até 3 anos de prisão, ou ambos. Preciso destacar que o Condado de Anderson não é a única jurisdição envolvida. Durante a investigação do caso, os investigadores determinaram que parte das atividades alegadas ocorreu em Greenville. Uma postagem no Facebook do Departamento de Polícia de Greenville, em 10 de julho, afirma: durante a investigação do gabinete do xerife do condado de Anderson, constatou-se que parte da suposta atividade criminosa ocorreu na jurisdição da cidade de Greenville. A investigação revelou que Callahan teve um relacionamento ilegal e inadequado com um garoto de 14 anos. Com as evidências, detetives de Greenville conseguiram mandados de prisão por vários crimes em nossa jurisdição. Promotores do condado de Greenville acusaram Callahan de 8 crimes de conduta sexual com menor de segundo grau e 4 de conduta ilegal com criança. A lei da Carolina do Sul define conduta ilegal em relação a uma criança como colocar a criança em risco irrazoável de dano, causar dano à criança ou abandonar a criança. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. Em maio, Callahan deixou seu cargo de professora. Ela se entregou em 10 de julho, foi presa e liberada sob fiança após audiência no condado de Anderson. Após a audiência, a suposta vítima, agora com 18 anos, falou publicamente à mídia. Grant Strickland é o nome dele, e foi isso que disse aos repórteres. Embora seja um evento traumático, estou aqui para lutar e não vou recuar. Acho que precisamos conscientizar mais sobre isso. Ser homem não significa que isso deva ser ignorado. Porque eu era uma criança, não um homem. Callahan compareceu ao tribunal em 14 de julho, no condado de Greenville, e fez uma grande revelação. Na audiência, como mostram as imagens do tribunal pela WXUFF, ela sorria. Depois veio a grande revelação. A advogada informou ao juiz que ela estava grávida de 8 a 9 semanas. Ele enfatizou que ela havia se declarado inocente e que precisaria de uma fiança para receber cuidados pré-natais enquanto aguardava o julgamento. O tribunal acabou fixando a fiança em US$ 120.000, divididos em US$ 10.000 para cada acusação individual. Agora estou acompanhada de uma convidada muito especial para nos ajudar a entender tudo isso, que é a advogada de defesa criminal Chris Adams. Chris, obrigada por estar aqui hoje. Essa história é chocante. Qual sua reação? Bem, é alarmante para os pais que têm filhos estudando nessas escolas, nesses distritos. Parece que vemos muitas dessas histórias pelo país. Parece estar aumentando, né? Pelo menos essa visão não científica é que parece estar aumentando pelo país. E sempre é escandaloso. E por que você acha que estamos vendo esse aumento desses tipos de casos? Você acha que é porque mais pessoas se sentem à vontade para denunciar? Muito mais pessoas, como professores e outras figuras responsáveis por relatar, estão se sentindo mais confortáveis em denunciar isso. Por que parece que estamos sempre vendo esse tipo de caso como se fosse toda semana? Meu palpite é que tudo se resume à denúncia. Acho que isso sempre aconteceu. E pelo menos quando eu era criança, sabe, ninguém teria visto um estudante do sexo masculino, né, um aluno do ensino médio como uma vítima. Eles teriam dito que ele teve sorte. Agora as pessoas são processadas quando algo vem à tona. Sim, e é interessante também porque às vezes eu vejo, sabe, nos comentários do nosso YouTube, algumas pessoas ainda dizem coisas desse tipo, eu queria ter tido professores assim. E é simplesmente tão inapropriado e perturbador. E é meio que esse estigma que ainda vemos até hoje. E você acha que Nicole Callahan está levando o caso dela a sério de verdade? Quando ela apareceu no tribunal pela última vez, estava sorrindo. Ela parecia bem alegre considerando as acusações que está enfrentando. Não vejo razão para pensar que ela não leva as acusações a sério. É o comportamento de alguém que está comparecendo ao tribunal, como você pode ver de fora. E é quase como se não houvesse uma maneira certa de alguém reagir, seja parecendo que está carregando o peso do mundo nas costas ou se está chorando. Apoiadores e comunidades de direitos das vítimas dirão que isso é conveniente e que estão apenas interpretando um papel para a fiança.
Se as pessoas parecem mais relaxadas ou estão tentando talvez mostrar uma aparência mais forte e de confiança, então muitas vezes são vistas e criticadas por serem indiferentes ou por não levarem as acusações a sério. É realmente difícil para qualquer um de nós saber. Ela está enfrentando uma exposição considerável em dois diferentes circuitos judiciais na Carolina do Sul. Ela perdeu e está perdendo o emprego. Eu não tenho nenhum motivo para achar que alguém, quero dizer, qualquer pessoa nessa situação vai levar isso a sério. E você está surpresa que ela perdeu a licença de professora, especialmente considerando que ela ainda não foi condenada? Ou se ela for condenada, você está surpresa que ela já tenha perdido essa licença? Não, não estou. Ela, antes de tudo, a parte mais importante é que ela é presumida inocente das acusações, como ela e todos têm direito. Quando você tem conselhos de licenciamento de profissionais, cada estado funciona de maneira um pouco diferente. Alguns estados vão suspender, alguns estados mantêm as pessoas no trabalho, outros suspendem com pagamento. Outros vão cassar licenças e suspender sem pagamento. Aparentemente, a Carolina do Sul é um estado que suspende sem pagamento, de acordo com o acordo coletivo que os professores têm. E eu não acho que muitas pessoas vão ficar chateadas com isso. E na Carolina do Sul, estou curiosa para saber sua opinião especificamente sobre as acusações. Tipo, por que conduta sexual criminosa com menor em segundo grau em vez de estupro ou estupro de vulnerável? Isso é estupro de vulnerável. Conforme o Código da Carolina do Sul, há 3 níveis de conduta sexual criminosa, conforme as partes do corpo envolvidas. Isso remonta às origens do common law. Então, isso é essencialmente estupro de vulnerável. E em relação a Callahan e ao tratamento que ela vem recebendo, sabe, o caso dela tem chamado bastante atenção na mídia. Mas alguma parte de você acha que ela está sendo tratada de forma diferente no processo criminal, especialmente considerando que ela está em liberdade agora? Eu não acho. Primeiro, presume-se inocência dela. Acredito que ela tenha 33 ou 34 anos e, até onde sei, não tem antecedentes criminais. Ela tem sido uma membro contribuinte da sociedade, fazendo muito bem para muitos alunos, além dessa única acusação. E essa única acusação que está em 2 diferentes circuitos judiciais, então ela terá que lidar com fiança em ambos os lugares. Mas essas acusações são consensuais. A lei afirma que menores não podem consentir, mas isso difere do uso de força para atingir um objetivo. Então você tem uma pessoa menor de idade que participou. Há risco criminal para a senhorita Callahan se ela for condenada pelas acusações. Mas eu acho que neste momento é apropriado que ela esteja em liberdade sob fiança para que possa revisar as provas, trabalhar com seus advogados, fazer tratamento se for apropriado para ela e pode muito bem ser buscar tratamento e fazer outras coisas que possam ajudá-la a colocar sua vida e seu caso em uma posição melhor. Na Carolina do Sul, como vimos em outros casos, é comum um réu responder por acusações em diferentes estados e condados. Neste caso, temos situação semelhante. Nicole Callahan enfrenta acusações em diferentes condados ou jurisdições. Me fale um pouco sobre como isso funciona. Você vê isso com frequência na Carolina do Sul? Acho que você vê isso em todo lugar. Atualmente, tenho vários casos em que as pessoas são acusadas em um dos condados do estado e depois tem acusações semelhantes em outro estado. Então, você tem que lidar com quem vai ter prioridade no caso. Você tem que lidar com a fiança nos 2 lugares, unificar as condições da fiança e tentar fazer com que todos fiquem, de certa forma, satisfeitos com a forma como o caso vai seguir em frente. Acho que nessa situação são os condados de Anderson e Greenville. Eles são circuitos judiciais próximos. Eu imagino que esses 2 circuitos judiciais, os promotores, teriam muita interação entre si e eles deveriam ser capazes de decidir qual caso vai prosseguir primeiro. Com um acordo de confissão de culpa, tudo seria resolvido em uma só audiência. Seja qual for o condado, supondo que Greenville lidere, Anderson participaria das discussões sobre acordos e propostas de confissão. Se isso for aceito, eles enviam a papelada para Greenville e tudo pode acontecer lá ou ao contrário. E como isso dificulta para uma advogada de defesa criminal defender sua cliente ao lidar com o caso em várias jurisdições?
Bem, isso realmente complica as coisas, mas aqui é o mesmo emprego, a mesma suposta vítima, o mesmo cliente. Então, é uma questão de geografia. Então, eu acho que o advogado de defesa não pode escolher em qual distrito eles vão primeiro. Eles podem preferir trabalhar com um promotor em vez do outro, mas você não pode fazer essa escolha. Você precisa lidar com as cartas que recebeu nessa situação. Mas se você está falando sobre ir a julgamento, se está rejeitando a oferta de acordo e quer que sua inocência seja avaliada por um júri, isso é muito desafiador, porque talvez você tenha que lidar com evidências de outros atos ilícitos de outro distrito entrando no seu caso. E então, se você vencer o julgamento, ainda terá que enfrentar o processo no outro condado também. Então, realmente acho que a maioria das pessoas pensaria que isso levantaria algum tipo de questão de dupla incriminação. Os tribunais não pensam assim. Essa é uma daquelas situações em que a lei e o entendimento público não se encaixam. Certo, exatamente. E eu acho que o que também torna esse caso um pouco único é que estamos vendo a vítima realmente se manifestando, especialmente vindo a público e falando com a mídia sobre esse caso, algo que não vemos com muita frequência em outros casos. Quais são seus pensamentos sobre a vítima se manifestar agora que ela tem 18 anos? Bem, eu diria que, sabe, vivemos em um mundo onde as pessoas estão se manifestando em várias plataformas de mídia social o tempo todo. Se fosse meu filho, eu o aconselharia a não se manifestar e manter discrição nessas circunstâncias, mas é uma decisão pessoal. E muitas vezes as pessoas querem se manifestar, seja em situações como essa, às vezes em defesa da pessoa que está sendo acusada e às vezes em apoio à acusação. Sim, essas são situações desafiadoras. E parece que a partir disso, E é desafiador para o promotor. certo, e como? É isso. Ah, não, eu ia te perguntar, por que que assim? É difícil para o promotor, acho que é difícil do ponto de vista do promotor, porque eles não têm controle da narrativa. Se uma testemunha está dizendo algo ou uma suposta vítima está dizendo algo que revela demais, revela de forma inadequada ou prejudica a defesa de um jeito que você teria que prolongar o julgamento, isso pode criar complicações para a promotoria. Isso também pode criar complicações para a defesa, no sentido de talvez impactar a estratégia de defesa deles? Isso pode prejudicar muito a defesa. Isso pode inflamar as paixões dos possíveis jurados e dificultar que alguém tenha um julgamento justo. Acho que essa seria a maior preocupação para mim se eu estivesse defendendo a senhorita Callahan. Pergunta para você, Chris. Acha que esse caso vai mesmo a julgamento? Muitas vezes vemos casos demorados em que, ao iniciar a seleção do júri, ocorre um acordo judicial. Você acha que isso pode acontecer nesse caso ou vê uma forte possibilidade de realmente ir a julgamento? Bem, a grande maioria dos casos é resolvida por arquivamento ou acordos judiciais. E isso é criticado por muitas pessoas, mas existe um motivo para isso. E na Carolina do Sul, estamos em um estado com poucos recursos. Temos poucos juízes e muitas salas de audiência. Então, a única maneira de lidar com os processos é que a maioria dos casos seja resolvida por meio de acordos judiciais. Dito isso, nessa circunstância, sem nunca ter falado com a senhorita Callahan ou com seu advogado, se ela está fazendo declarações públicas sobre estar grávida do filho do jovem, então parece que isso vai caminhar para algum tipo de acordo. Não entendo como julgar um caso de estupro de vulnerável ou conduta sexual criminosa com menor de idade. Se você está carregando uma evidência de DNA que comprovaria sua culpa no caso. Então parece que seria uma questão de sentença, que esse seria um caso para definir a sentença. E é por isso que estar em liberdade sob fiança e receber o tratamento e a intervenção adequados pode ser muito útil para ela. Vamos acompanhar como tudo se desenrola. Chris, agradeço muito pelo seu tempo e insight sobre o caso. Antes de encerrarmos, há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, é só isso. Muito obrigado. Eu agradeço. Tudo certo. Mais uma vez, Chris Adams, obrigada pelo seu tempo. Agradeço muito. O caso ainda está em andamento.
Vários condados estão apresentando acusações. Os promotores dizem que o padrão de suposto aliciamento é claro. Quanto a Callahan, ela está em liberdade sob fiança, grávida e aguardando julgamento por aquela longa lista de acusações. O Conselho Estadual de Educação da Carolina do Sul manterá a suspensão dela até a conclusão do processo ou outra solução. Bem, isso encerra este episódio do Sidebar. Se você quiser ver mais episódios, acesse a página do Law and Crime no YouTube ou se inscreva em qualquer plataforma onde você ouve seus podcasts, seja Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Eu sou Elizabeth Milner, no lugar de Jesse Weber, e este foi o Sidebar da Law and Crime.